Olá! Hoje nós vamos continuar o nosso assunto sobre as plantas. Nós já vimos a raiz, que é a raiz que fixa a planta no solo e absorve as águas e os sais minerais para que ela consiga fazer seu próprio alimento, e o caule, que trabalha na sustentação da planta. E hoje nós vamos falar sobre as folhas e sobre a sua importância. Vamos lá. As moradias da comunidade de Cesse são cobertas com folhas. Cesse é aquela índiazinha que nós vimos na aula passada. Nas plantas, as folhas desempenham papéis importantes. Veja a seguir. Trocas gasosas. As folhas são o principal local de trocas gasosas nas plantas. Trocas gasosas é a troca de gás. É por meio dessas estruturas que as plantas absorvem e eliminam gases no ambiente durante a respiração e a produção dos alimentos. Eliminação de água. As plantas podem eliminar água por meio da transpiração, que ocorre principalmente nas folhas. E na produção do alimento. A fotossíntese ocorre principalmente nas folhas, por isso essa parte da planta é o principal local de produção de alimento. Porque as folhas é o único local que ela está diretamente virada para a luz solar, ela consegue captar a luz solar. Ó, o sol está aqui, e aí para fazer a fotossíntese é necessário a luz solar. As folhas podem apresentar diferentes tamanhos e formatos. Ligue cada adivinha situada à esquerda ao tipo de folha que melhor representa a sua resposta situada à direita. Então tá assim, quem é? É inteira, ou seja, não apresenta divisões. Você vai colocar ou é a folha composta ou é a folha simples. E aqui, quem é? Apresenta divisões formando estruturas menores. É a folha composta ou é a folha simples? Responde aí para mim. Ó, aqui nós temos vários formatos de folhas. Existem outros, não só esses, tem muito mais. Mas esses aqui são só alguns, ó. Tem de tudo quanto é jeito. E elas são lindas. Todas são lindas. Todas as folhas são verdes? Observe a fotografia abaixo e identifique se as estruturas indicadas se referem à folha ou à flor. Então, aqui você vai colocar, ó, tá tem um quadradinho aqui referente a essa parte aqui verde. É uma folha ou uma flor? E aí, vocês vão fazer isso aqui nesses dois quadradinhos também. As folhas das plantas geralmente são verdes. No entanto, em algumas plantas, as folhas podem ser modificadas e apresentarem formato, cor e função diferentes. Na planta apresentada na fotografia acima, nessa aqui, as flores são as pequenas estruturas de cor branca. Já as estruturas coloridas ao redor das flores são folhas. Essas folhas de coloração diferente são responsáveis por atrair animais que auxiliam a reprodução das plantas, como as abelhas. As abelhas adoram ficar em folhas que são assim. Agora responda. Você já machucou o dedo no espinho de limoeiro? Ou se não foi um limoeiro, qualquer outra planta? Esses espinhos também são folhas modificadas. Por causa de seu formato, os espinhos ajudam a proteger a planta e a reduzir a perda de água por transpiração. Aqui, ó, estão os espinhos. Então, os espinhos, eles também são folhas modificadas, no caso aqui do limoeiro. Para ajudar a planta, às vezes é para afastar predadores, para que a planta possa crescer. Agora nós vamos falar da fotossíntese, que é como as plantas se alimentam. Através desse processo chamado fotossíntese, as plantas se alimentam. Como que acontece? A planta, na verdade, as folhas absorvem a energia solar e o gás carbônico. A energia solar, a luz solar, mais o gás carbônico, eles se unem com a água, obtendo como resultado um açúcar, que nós chamamos de glicose.
E como nós sabemos também, a raiz tem a função de absorver a água e sais minerais. Então, com a água que é absorvida pela raiz, ela atinge toda a planta, inclusive as folhas. E aí ela chega na folha, que é o principal local para fazer a fotossíntese. No ar que nós respiramos, tem o gás carbônico. E aí o gás carbônico, ele entra nas plantas pelas folhas. E aí a luz do sol, ela fornece a energia que a planta precisa para a formação do alimento dela, que o alimento é o açúcar. E aí depois que o açúcar foi produzido, ele é utilizado para a produção de energia da planta. Todos nós, seres vivos, precisamos de energia para viver, para sobreviver. Por isso que nós comemos. E a planta, ela não come, mas ela faz o seu próprio processo de alimentação, que dá o nome de fotossíntese. Então, resumidamente, a planta, as folhas, pegam a energia solar, captam a energia solar com o gás carbônico do ambiente, mais a água e os sais minerais que a raiz absorve, junta tudo isso que dá resultado um açúcar. Com esse açúcar é produzido, é utilizada para a produção de energia da planta. E aí, enquanto a planta está fazendo esse processo, ela libera algumas substâncias que ela não precisa, como é o caso do oxigênio, que o oxigênio é o ar que nós respiramos. Por isso que as plantas são tão importantes para o ser humano. Esse é um dos motivos, né? Que ela, quando ela está fazendo o seu próprio alimento, ela libera o oxigênio. Esse gás é fundamental para os seres vivos. Então, por hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido bem o que é a fotossíntese e qual a importância das folhas para a planta.